Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 26 de julho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade à pregação desse homem aí, que eu não sei nem quem é esse moço, né? Da Igreja Vida Nova, tá certo? É o título Reconciliação. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu botar assim. Assim tá bom, né, amados? Tá bom, dá pra ver. Tá perfeito. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui, tá, amados? Aí. Não dá tempo agora para nós lermos versículo por versículo, mas se você olhar aqui, você vai ver como Paulo está cheio desta alegria sem igual do Evangelho. E também da comunhão de amor com Jesus Cristo. Tão forte que ele diz que o amor de Cristo, ele me obriga, né, no sentido positivo, para abrir a boca e falar, gente, deixem-se chamar para a comunhão com Deus. Vocês precisam do perdão. Reconciliem-se com Deus. Tá, reconcilie-se com Deus. Mas na visão desse moço aí, que eu não sei nem quem é, como é que se reconcilia-se com Deus? Na visão dele. Porque na escritura é bem clara, a reconciliação com Yahweh é quando você sai do templo físico, do engano da religião e vai para a porta estreita que é Yahushua para elevar o Pai. Porque assim nós somos reconciliados com o Pai. Agora aqui, como é que vai ser? O que ele vai falar para a gente se reconciliar com Deus? Vamos continuar. Viver reconciliação é algo... Então, viver a reconciliação no sistema religioso é você viver indo no templo físico, é você viver dando dízimos e ofertas, tomando santa ceia, é você ser batizado, é você jejuar, subir aos montes, é você trazer pessoas para a igreja. Entende? Não é você falar de Yahushua para a pessoa que é o caminho, mas é você falar do caminho da religião. Isso aí é você se reconciliar no sistema religioso. Então vamos ver o que ele vai falar. Que a igreja precisa fazer constantemente. Lembra do aurista? Faça constantemente. Teve um pregador, eu ouvi essa história. Então, faça constantemente. É isso aí, é isso que eu tô falando. É para esse lado que ele tá levando. As pessoas estão entendendo para esse lado. Então, se as pessoas estão em falta de dar dízimos e ofertas, elas vão falar assim, eu vou me reconciliar com Deus e vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Aí, se a pessoa ela não está indo muito nos cultos, aí então eu vou me reconciliar com Deus e vou me propor de ir mais aos cultos. É nesse lado que ele está levando. Mas quando a gente se reconcilia com o Pai, a gente não precisa ficar constantemente, por quê? Porque nós estamos nele, ele está em nós, o Espírito habita em nós. Então, nós temos uma comunhão íntima com o Pai. Não precisa a gente ir num templo físico para buscar Deus num horário específico por um líder religioso. Não. Ele mesmo fala conosco a hora que ele quer e nós falamos com ele a hora que nós queremos falar com ele. É uma liberdade nisso. Vamos continuar. História também esses dias, que durante anos pregava numa igreja e orava fervorosamente para os irmãos acordarem, para que Deus dê um avivamento, um compromisso de coração, né, para a obra de Deus. Mas essa... Então, aí ele orava para que as pessoas acordassem, para que tivesse o avivamento. Mas acordasse, aqui eles estão cegos, no templo físico eles estão cegos, eles não estão acordados. Eles estão dormindo, no sono, no coma espiritual. Tá certo? Então, para que houvesse um avivamento. O avivamento é isso, a pessoa está ali mais fervorosa na religião. E não para a pessoa ir para a porta que é Yahushua, mas para a pessoa estar na porta larga, que é a porta da perdição, e estar no engano ainda. Esse é o avivamento que eles fazem. Então, eles ficam orando e fazendo isso para as pessoas continuarem presas na religião.
A igreja não movimentava, não havia frutos, não havia crescimento, não havia transformação. Então, a igreja não movimentava, ou seja, pode ser que a igreja não movimentava por não ter muito recurso financeiro, ou então até mesmo por não ter muita gente na igreja. Porque, na verdade, as pessoas que evangelizam, elas não evangelizam para ir para a porta estreita que é a Ruxa, mas elas evangelizam para a pessoa ir para a igreja que ela vai. Entende? É diferente. Então, quer dizer, não havia assim muita gente, uma movimentação, não havia ali, né? É isso que ele está falando, ele está falando nesse sentido religioso. Ele não está falando de você ser reconciliado no espírito. Entende? Não é isso. Porque quando a gente vai a Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai, ele nos ressuscita. Yahu ressuscita o nosso entendimento. Porque o entendimento das pessoas que estão no tempo físico não está ressuscitado, está dormindo, morto, está como se fosse em coma espiritual. Então, Yahu, ele ressuscita o entendimento. É isso que acontece. Então, veja bem o que ele está falando aqui. Vou voltar mais um pouquinho aqui para a gente avaliar. Olha só, veja bem. Teve um pregador, eu ouvi essa história também esses dias, que durante anos pregava numa igreja e orava fervorosamente para os irmãos acordarem, para que Deus dê um avivamento, um compromisso de coração, né? Então, para os irmãos acordarem, para Deus dar um avivamento, um compromisso de coração, é justamente isso, para a pessoa chamar outras pessoas para o templo físico. Porque esses líderes religiosos precisam de pessoas para levar outras para o templo físico, para eles conseguirem mais riquezas, mais dinheiro. Para a obra de Deus. Então, para a obra de Deus. Mas qual é a obra de Deus? É você dar dinheiro no templo físico para sustentar o Deus que está pregando aqui, ó. Porque é esse Deus líder religioso que as pessoas sustentam. Porque a obra de Yahweh é uma só, amados. Está aqui, ó. Veja bem, vamos ler aqui. A obra de Yahweh. Olha, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Vamos ver, Bíblia. Tá aqui, o que é a obra? João 6,29. Veja bem, João 6,29. Olha o que está escrito aqui, amados. Olha. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Yahweh requer? Veja, perguntaram para ele as obras, no plural. E Yahushua respondeu, a obra de Yahweh é esta, é uma obra. Crer naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Yahweh que a gente tem que fazer para Yahweh em relação a ele, é a gente crer que ele enviou o Filho. Essa é a obra. Porque de nós mesmos a gente não pode fazer nada por ele, porque ele é espírito. Então, ele não vai receber nada de nossas mãos, porque ele não recebe nada físico, ele é espírito, ele não tem como receber nada físico. O que ele recebe é nós crermos que ele enviou Yahushua, que é o Filho. Isso ele recebe. E quando a gente crê que ele enviou o Filho, e nós vamos ao Filho, então ele nos enche do Espírito, então nós passamos a adorar no Espírito em verdade, porque é isso que o Pai procura. São os adoradores que o adoram em Espírito em verdade. Essa é a obra que nós damos para Yahweh, crer que o Pai enviou o Filho. Agora, tem a obra, que essa obra não justifica ninguém. Tá? O apóstolo Shaul falou bem claro, né? Que a obra da lei, ou seja, a obra da lei, qual é a obra da lei? A obra da religião não salva ninguém. O que salva é a fé mediante a Yahushua. Essa fé que salva, mediante a Yahushua. E não a obra da lei, que é a obra da religião. Mas nós temos a obra, como a gente leu ontem, tá? Que nós seremos
justificados ou condenados mediante a obra que a gente fez com esse nosso corpo temporal, como a gente leu ontem, tá certo? Se a gente fez coisa boa, a gente vai ser justificado. Se a gente fez coisa a mais, a gente vai ser condenado. Que é a obra do amor ao próximo, que eles não pregam isso. Eles não falam. Quando eles falam em amor, é muito vago. Quando eles falam em amor, é tipo assim, olha, você tem que tratar bem as pessoas, você não pode maltratar o seu irmão, entende? Mas eles não falam assim que você deve vestir o nu, que você deve alimentar o faminto. Isso eles não falam, porque essa é a obra. Né? Em Mateus 25, como a gente leu, tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive enfermo, tu foste me visitar, preso, tu foste me ver, estive nu e tu me vestiste. Essa é a obra. Mas eles não vão falar isso. Por quê? Porque se eles falarem isso, as pessoas vão deixar de enriquecer esses líderes religiosos. Então vocês vejam bem. Aí eles falam a obra de Deus, mas a obra de Deus é essa aqui que a gente viu. Crer naquele que ele enviou. Essa é a nossa obra para Iarro. Tá? É a única. Você não vê outra. É a gente crer que o Pai enviou o Filho. Crer naquele que ele enviou. Ou seja, crer que o Pai enviou o Filho. Essa é a obra nossa perante Iarro. Porque quando a gente crê que o Pai enviou o Filho, a gente vai no Filho. A gente não no Filho, automaticamente o Filho nos leva ao Pai. Por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então somente a Ruth nos leva ao Pai. Então essa é a obra. Então vamos continuar aqui o que ele vai falar. Essa igreja não movimentava, não havia frutos, não havia crescimento, não havia transformação. Então, mas esse fruto, o crescimento, não movimentava, não havia transformação, no sentido, não uma transformação de um quebrantamento, de você estar no caminho verdadeiro, que é o caminho de Iarro, que é o caminho de Arruxo, que ele é o caminho, mas é de você não ter movimentação, ou seja, as pessoas não estarem levando outras para a igreja, não ter crescimento financeiro, é isso que ele está falando. É nesse sentido que ele está falando. Pode ter certeza. Então, um certo dia, ele chamou para uma Assembleia Geral, né? Não é nossa Assembleia não, tá? Mas ele chamou e falou para eles, olha, há 10 anos já estou lutando aqui. Eu dei tudo, não sei mais o que dizer, mas não há transformação. Aí ele disse que há 10 anos ele está lutando aqui, eu dei tudo, deu tudo o quê? Ele deu a vida pelas ovelhas? Porque o único que deu a vida pelas ovelhas é Arruxo. Ele disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Agora esse aí deu a vida pelas ovelhas, ele está lutando o quê? Ele está lutando para que as pessoas possam levar outras para a igreja. Isso que ele quer. Agora fica com vocês. Silêncio. Silêncio, todo mundo silencioso. De repente, um irmão se levanta. Era um irmão, todo mundo conhecia, um líder, presbítero. Né? E ele vai... Agora você vê um líder presbítero. O próprio Arruxo, Mateus 23, que a gente viu, né, no filme, ele disse, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Não chameis ninguém de mestre, de rabi, de pastor, de líder, porque um só é o vosso mestre, que é Yahushua. Vós todos sois irmãos. Quem quiser ser o maior no reino, que sirva. Então vocês vejam que é diferente. Aqui tem hierarquia. Agora, já no espírito, a gente está no espírito, não tem hierarquia. Porque o Pai fala com todos, o Pai ensina a todos, o Pai instrui a todos através do espírito, tá certo? E cada um contribui com o que o Pai está ensinando. Então vamos juntando os quebra-cabeças, né? O quebra-cabeça, a gente vai juntando o quebra-cabeça. Por quê? Porque ele revela cada uma parte. Aí a gente vai juntando. Não tem ninguém maior do que ninguém. Eu não sou maior do que fulano porque eu gravo vídeo. Ou o irmão Edinho não é maior do que eu porque ele grava vídeo. Não, nós todos somos irmãos, nós todos somos iguais, né? Assim no tratar. Né? Porque Yahushua falou, vocês são irmãos. Ou seja, todos se tratem igualmente. Agora é lógico
que se um busca mais conhecimento, porque a Escritura está bem claro, buscar é o conhecimento, não o Espírito, porque o Espírito habita em nós, mas o conhecimento nós devemos buscar. Então, se um busca mais conhecimento, vai ter. Se um busca menos conhecimento, vai ter menos. Se um não busca conhecimento, não vai ter. Mas o Espírito vai estar na pessoa que crê que é o templo. Agora, basta a pessoa querer ter mais fome da verdade, de saber mais, de pesquisar. Isso é com a pessoa. Então, quanto mais a pessoa buscar, mais a pessoa vai ter. Mas isso não é o conhecimento. Tá certo? Vamos continuar. Umas fileiras para frente, do outro lado. E fala, antes de ir lá, ele fala ainda, eu sei o motivo por que não estamos indo para frente. É porque eu não estou falando com o irmão fulano lá, Müller, né? Era na Alemanha. E aí ele foi lá e falou com o Müller, irmão Müller, me perdoe. Eu errei contra você, perante todos. E há 10 anos nós não temos falado. Peço perdão. 10 anos. É motivo. Então você veja, um líder, um presbítero, que com certeza pregava na igreja, né, nesse altar que eles falam que é altar, que é palanque, e 10 anos não falava com uma pessoa. Aí a pessoa vai e prega do amor e não fala com a outra. Vocês vejam que é uma hipocrisia. Entende? É uma hipocrisia. Para que Deus não possa dar a sua bênção. Mas sabem o que aconteceu? Quando ele sentou, né, escondendo seu rosto nas mãos, arrependido, outros se levantaram, fizeram a mesma coisa. Não era só um. Né? Não é para nós apontarmos um para o outro, mas é para nós vivermos a reconciliação. Há algo entre você e Deus, não deixe. Há algo entre você e o outro, não tolere. Não fique satisfeito com evitar certo tipo de pessoas, né? Tem também aqueles espertos, né? Não que não queira falar, mas não encontro com ele, porque quando ele entra, você vai uma volta por trás, né? Pode fazer isso, mas é a mesma coisa, né? Pode evitar as pessoas, isso não é reconciliação. Reconciliação é dar tudo para termos um ambiente de paz. É isso que a palavra de Deus diz. Em todas as coisas devemos manter a paz uns com os outros. Então isso é viver na reconciliação. Agora o terceiro ponto é ministrar a reconciliação. E o que é ministrar reconciliação? É você levar pessoas para a igreja e falar que a pessoa precisa de Jesus, mas na verdade a pessoa precisa de Jesus num templo físico. Então é você levar mais pessoas para a igreja por engano da religião. Não é você levar para ir a Rússia. Vamos ver o que ele vai falar. Ministrar a reconciliação é assumirmos o compromisso perante Deus de sermos usados para que Ele possa falar conosco. Viram na vida da Carla como isso teve impacto? Somente procurar a reconciliação. A Carla ainda teve muitos anos onde ela ministrou justamente esse ministério de reconciliação. Ela casou-se com um pregador do Evangelho. Pois é, então Deus nos deu um ministério da reconciliação, no qual nós rogamos aos outros para se reconciliar com Deus. Aí a maioria diz, mas isso, gente, não é comigo. Eu sou um pecador, eu cometo muitos erros ainda, mas é justamente você que Deus quer. Que a Bíblia não... Vocês vejam, amados, o seguinte, ele aqui está falando de reconciliar, mas em nenhum momento ele falou de Yahushua. Você vê que ele não fala de Yahushua, ele falou de Paulo, né? Inclusive que Paulo ele perseguia um grupo esquisito, né? Foi o termo que ele usou. Então, e sendo que porque o Paulo não concordava com o jeito dele, desse povo esquisito, ou seja, mas ele não explicou que povo é esse.
Ele não explicou que esse povo é contra o sistema religioso, porque o Altíssimo não está em religião, nem tampouco filho. Então vocês vejam, ele falou de Paulo, ele falou dessa Carla aí, do namorado dela, de reconciliação, mas no sentido de você se reconciliar, para você reconciliar nos atos religiosos e não a Yahoo. Entende? Indo pela porta estreita que é Yahushua. Por que ele não fala de Yahushua? Eles não falam, porque eles não conhecem. Eles não conhecem o caminho Yahushua. O máximo que eles possam falar é: você tem que seguir a Jesus. Mas o seguir a Jesus que eles falam não é seguir a Yahushua, o caminho que é Yahushua, mas é você seguir a Jesus no tempo físico. É você seguir a Jesus dando dízimos e ofertas. É você seguir a Jesus tomando ceia, levando pessoas para Jesus num templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Então vocês vejam que em nenhum momento ele falou do Espírito, em nenhum momento ele falou no Espírito, em nenhum momento ele falou de Yahushua. Você está vendo que ele está falando muito vago e de reconciliação, mas no sentido da pessoa se reconciliar com os atos religiosos. É isso que ele está falando. Porque as pessoas que estão no templo vão pensar nisso, em atos religiosos. Entende? É como eu falei, a pessoa não está sendo fiel no dízimo na oferta. Ai, Pai, me perdoa, estou me reconciliando contigo. Eu, a partir de hoje, vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É nesse sentido que ele está falando. E não no sentido de você sair da porta larga, que é a religião, do templo físico, e passar a ser o templo e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Entende? Vamos continuar. Deus quer. Que a Bíblia não fala de pessoas perfeitas que nunca pecam, que sejam embaixadores de Cristo. Vimos o Paulo, assassino e pecador, ainda assumiu erros, teve erros ainda. Vimos Então, Paulo, assassino e pecador, mas ele assassinava quem? Isso ele não falou. Ele falou um grupo esquisito. Mas ele não disse que esse grupo é o grupo que segue o caminho que é Yahushua, que não tem religião, que são contra atos religiosos, porque o Altíssimo não pratica, não aceita atos religiosos, nem tampouco filho. Isso ele não falou. Entende? Ele não falou que esse grupo esquisito foram mortos por quem? Por esses aqui que pregam o evangelho, né? Pelos líderes religiosos. Isso ele não falou. Então vocês vejam que ele não conhece o caminho do Espírito. Por quê? Porque ele nega o sacrifício de Yahushua, querendo se beneficiar com o sacrifício dele. Então, vocês vejam como é que as pessoas estão no engano. Porque esse aqui, amado, ele engana querendo enganar. Porque quando ele falou que alguns do povo de Israel conhecia muito bem a Bíblia de capa a capa, como ele falou, e a Rússia se contendia com esses, né, que conhecia a Bíblia de capa a capa, por que ele não falou que esses eram os mestres da lei, os líderes religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes? Por que ele não falou? Porque ele engana. Entende? Ele engana. Da mesma forma que ele falou desse grupo esquisito, que o apóstolo Shaul também matava antes de ir para o caminho, que era Yahushua. Por que o apóstolo Shaul matava? Porque ele estava preso na religião, a religião do fariseu, e ele achava que aqueles que estavam fora da religião, no caminho de Yahushua, que eles estavam contra a religião porque eles estavam errados. Ele achava isso. Então ele matava, ele achava que estava certo o que ele estava fazendo. Tanto que quando ele teve encontro com Yahushua, ele teve encontro com Yahushua. Ele não teve encontro na religião. Tanto que na religião ele não conhecia Yahushua. Ele não conhecia o Salvador na religião. Tanto que ele disse que ele teve perda tudo por perda, por amor a Yahushua. E tudo que ele sabia, que ele conhecia na religião, ele tinha como esterco, como merda, como cocô. É assim que está na Escritura. Tudo que ele aprendeu na religião do fariseu, ele tinha como cocô, lixo. Então vocês vejam que ele saiu do engano da religião e foi para Yahushua. Só que aqui não. Aqui ele está falando da pessoa ir para Jesus, mas no templo físico. E o verdadeiro Salvador Yahushua não habita em templo físico, como a gente já leu
né? Ainda nesse vídeo aqui, uma das partes, a gente leu em Hebreus 9, 24, que Yahushua não entrou em templo feito por homens. Então ele não entrou, tá certo? Por quê? Porque o templo é no espírito. Então ele o templo no espírito também. Assim como nós somos o templo no espírito, Yahushua também era um templo no espírito. Ele é o templo no espírito. Entende? Então, nós temos que seguir o exemplo de Yahushua. Mas como seguir o exemplo de Yahushua? Sendo o templo no espírito. Porque ele é o templo no espírito. E ouvindo a ele que ele é o pastor, ele é o único pastor. Não tem outro. Então vamos continuar. O exemplo dessa mulher, ela era uma assassina, todo mundo conheceu. Mas, gente, ela foi aceita. Porque sabe o quê? Se Cristo está na sua vida, ninguém pode esconder Cristo na sua vida, nem mesmo os seus pecados. Deus está de braços abertos, sempre pronto para nos perdoar. Aproveite em abundância. Para vocês terem uma ideia, amados, esse crime que aconteceu aí do Anderson do Carmo, que se dizia pastor, né? Eu estava assistindo um dia desses aí, eu sempre estou assistindo no YouTube, e aí vi o que estava acontecendo, porque televisão eu não ligo. Então quando eu comecei a ouvir, não sei o que, Flordelis, o que houve com a Flordelis? O que é isso? Eu fui pesquisar. Flordelis, quando eu vi, eu falei, que isso? Porque eu não sabia, gente, como que essa confusão toda da morte desse homem, eu não sabia. E aí entrou uma mulher, e uma senhora já, né? E ela falando uma profecia para Flordelis, né? E aí ela falou a profecia lá, né? Eu estou ouvindo. Ela falou assim, porque o pastor Anderson do Carmo, ele já está salvo. Aí como é que você sabe que ele está salvo? Porque ele era pastor e está salvo? E sendo que na escritura diz que fora ficam os cães? Ele pode ter sido salvo? Pode. Se ele se arrependeu, ele pode ter sido salvo. Agora, isso não garante que porque ele era um pastor, ele foi salvo. Entende? É diferente, porque a escritura está bem claro. Fora ficam os cães. E quem são os cães? Os cães são os pastores que nada compreendem. São como cães mudos que não podem latir. São pastores que nada compreendem, que querem tudo para a sua ganância, todos sem exceção. Tá certo? Então, as pessoas já falam assim, ele já está na glória, aí ele era pastor, ele foi salvo. Gente, só quem sabe quem vai ser salvo é o Pai. Ninguém pode deduzir, fulano vai ser salvo, ciclano não. Aquele ali saiu da igreja, então ele morreu, ele já está no inferno. Eu pensava assim. Fulano saiu da igreja e morreu, está no inferno. Gente, só quem sabe é o Pai. Até porque religião não salva ninguém, quem salva é Yahushua. Então vão ter muitos que estão na igreja dando uma de santo e usando brinco, usando batom, não sei o que, de terno e gravata e a Bíblia embaixo do braço, e que vai receber uma grande surpresa naquele grande dia. O dia que nós prestaremos conta a Yahushua, vai ser um dia de grandes surpresas, que a gente vai ver muitos que não praticavam atos religiosos, que não estavam nem aí para religião, para nada, mas foram justificados por causa da obra, por amor ao próximo. Enquanto muitos que eram religiosos e que não ajudavam o próximo, que ficavam fazendo práticas religiosas, né, e que davam dízimos e ofertas, e não vão ser justificados, como a gente viu em Lucas 18, na parábola do publicano e do fariseu, né? Que quem foi justificado, que a Ruth falou nessa parábola, foi o publicano. Porque o publicano falou, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o outro se gabava, né? Eu não sou como os adúlteros, os mentirosos, os ladrões, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana, ou seja, tudo atos religiosos e que não vão salvar ninguém, que não vai justificar ninguém. Por isso que o apóstolo disse que a obra da lei,
Ou seja, a obra da lei é o que? A obra da religião. Não justifica ninguém para a salvação. Quem justifica para a salvação é Iarro. E ele justifica como? Mediante a fé que nós temos em Yahushua. Quando nós cremos em Yahushua, nós somos justificados mediante a fé em Yahushua. Aí Iarro nos justifica. Agora, se a gente não crê em Yahushua, se a gente não crê no Pai nem no Filho, se a gente crê no Pai e não crê no Filho, nós não vamos ser justificados, porque a Escritura é bem clara, tem que crer naquele que o Pai enviou. E quem o Pai enviou? O Filho. Então, se uma pessoa crê no Pai e não crê no Filho, não vai ser justificado. Se uma pessoa crê no Filho e não crê no Pai, também não vai ser justificado. Porque os dois são um no entendimento. O Pai não é o Filho, tá? O Pai é Espírito. Iarro é o único Deus verdadeiro Espírito. O Filho é homem e alma. Mas o Filho é um no entendimento do Pai. Então, quando uma pessoa fala que o Pai é o Filho, está negando o Filho. Literalmente está negando o Filho. Entende? Porque se o Pai é o Filho, então o sacrifício de Yahushua não foi foi moleza. Por quê? Porque o Pai nunca pecou. O Pai, ele é puro, o Pai, ele é amor, ele é luz. Então, o Filho, ele foi tentado, mas nunca pecou. Por quê? Porque ele é o Pai. Entende? Então, vocês vejam a gravidade que o sistema nos leva, né? Da pessoa falar que Jesus é Deus, que Yahushua é Deus. Não é. Porque ele foi tentado assim como nós somos tentados, e Yahushua foi tentado. Ele como homem foi tentado. Só que Yahushua, ele não cedeu à tentação. Foi isso que aconteceu. Ele não cedeu à tentação, ele nunca pecou. Agora, ele foi tentado. Tá certo? E ele nunca pecou, não é porque ele é Deus. Ele nunca pecou porque ele estava cheio do Espírito do Pai. Tá certo? E porque ele foi obediente até a morte. Ele obedeceu ao Pai. Por ele amar ao Pai e por ele nos amar, ele foi obediente até a morte. Tá certo? Foi isso que aconteceu. Mas as pessoas falam que Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, então ele não pecou porque ele era Deus. Então, vocês vejam o equívoco que as pessoas são enganadas. E é por isso, amados, que a Escritura diz, né, que o próprio Yahushua disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque tem que crer como está na Escritura. Mas o problema é que as pessoas creem como a religião diz, né? Como o vídeo do Paulo Júnior, né, que eu estava avaliando também, e ele falou que o Concílio de Calcedônia decidiu a natureza de Jesus. Então vocês vejam, as pessoas creem no que um concílio decide e não no que está escrito na Escritura. Porque quando a gente avalia a Escritura, a gente pesquisa a Escritura, a gente vê que na Escritura Yahushua não é Deus, ele é filho de Iarro, ele é um homem. Tanto que a Escritura é bem clara, ele diz: há um só mediador entre Deus e o homem, e Yahushua, homem. Está bem claro. Há um só mediador entre Deus e Yahweh, que é o Deus verdadeiro, e o homem. Um só mediador, que é ele, e Yahushua, homem. Não está Yahushua Deus, está Yahushua homem, porque ele é homem. Ele é humano. Ele não é Deus, ele tem o Espírito do Pai, assim como nós temos o Espírito do Pai, aquele que crê, que é o templo no Espírito. Então vamos continuar. Então, perdoe outros também. Quando a gente não perdoa outros, não podemos experimentar a reconciliação. Seria triste mesmo. Aqui essa é uma das últimas fotos que se tem da Carla, porque ela foi condenada à morte mesmo, né? Então o governador do Texas era o Bush, né? George W. Bush. Mas ele teve bastante respeito, porque ela escreveu na carta a ele ainda. Muitos pediram que a penitência seja transformada, né? A condenação para a morte em uma penitência menor. Mas ela disse: eu assumo o meu lugar. Desde o início, quando ela se converteu.
E ela sabia, se ela morresse, então seria porque a lei exigia. Ela tinha cometido erro e ela estava disposta a assumir. E mais do que isso, ela estava preparada e por isso ela assumiu aquele lugar. Quando ela recebeu a injeção fatal, suas últimas palavras foram de reconciliação. Olha o poder da reconciliação. Ela falou ainda com aqueles parentes que estavam sem paz, ainda com ódio. Pediu desculpas como as últimas palavras dela para eles. Falou palavras de amor para aqueles que a amaram. E falou que ela sabe que ela vai agora ir para o seu Senhor e esperará lá por aqueles quem ela ama. Ela tinha uma lista de preferência antes de se converter. O número 1 era eu. Ela dizia isso. Mas depois que ela se converteu, a lista de preferência era muito fácil. Primeiro era Jesus. Segundo, os outros. E por último, ela. É isso que era a lista. Veja, é um engano. Ele diz que ela tinha uma lista, primeiro eu, depois quando ela se converteu, a lista mudou, primeiro era Jesus, depois eram os outros, por último ela. Tá errado, porque Yahushua ele disse que nós temos que amar ao Pai sobre todas as coisas, né? Porque ele é o único Deus. Foi palavra de Yahushua. Amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento, todo o teu ser, alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, na visão de Yahushua, o primeiro lugar é a Yahu. Nós temos que amar a Yahu. Tá certo? O segundo lugar, nós temos que nos amar, para que assim nós amemos ao próximo, como a nós mesmos. Então, vocês vejam que ela não sabia se amar. Ela não sabia se amar. Por quê? Porque ela amava os outros primeiro para depois ela se amar. Está errado. Está contra a Escritura. Eu mostro para vocês, amados evangélicos, católicos, né? Porque o sistema ensina totalmente errado, né? Vamos lá. Mestre, qual é o melhor? Aqui, ó. Qual é o maior mandamento? A Bíblia. Vamos lá. Aqui, Mateus 24, Mateus 22, 34. Mateus 22. Vamos lá, 34. Veja. As pessoas não seguem o que está na Escritura, amados. Não seguem. Não seguem o que Yahushua falou. Veja. Aqui, ó, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvir dizer que Yahushua havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Veja, esse aqui é aquela parte que os saduceus estavam falando que não existe ressurreição, tá? E aí Yahushua estava falando com os fariseus, com os saduceus, desculpa, com os saduceus. E aí, ao ouvirem dizer que Yahushua havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, aqui ó, fariseu, um deles, perito na lei, opôs a prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Veja, o maior mandamento da lei. Aí, ele está falando o maior mandamento da lei, ou seja, ele queria testar ele dele falar da lei de Moisés. Mas ele não falou do mandamento da lei, da lei de Moisés. Ele falou o mandamento de Yahu. Veja, respondeu Yahushua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Espírito. Quando ele fala entendimento, é espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Yahu. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
Então, para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Então, na visão de Yahushua, na instrução de Yahushua, nós temos que amar a Yahweh, primeiro. Segundo, nós temos que nos amar. Terceiro, amar ao próximo. Mas na visão da religião, você tem que amar a Deus. Mas o que é amar a Deus na visão da religião? Que, amados, veja, na visão de Yahushua é assim, ó, você deve amar a Yahweh em primeiro lugar de todo o teu entendimento. O que é amar a Yahweh de todo o teu entendimento? É você andar no Espírito. É você adorar no Espírito em verdade. Isso é amar a Yahweh de todo entendimento. O que é amar a Deus no sistema? Amar a Deus no sistema é você fazer a obra de Deus. O que é você fazer a obra de Deus? É você ir no culto, é você cantar e adorar a Deus num culto, é você ouvir um líder religioso, é você dar dízimos e ofertas, tomar ceia, fazer jejum, entendeu? Jejum físico, né? Porque o jejum no espírito é você ajudar o próximo, é você alimentar o faminto. Esse é o jejum no espírito, tá? Então, você veja bem, que é o jejum no espírito, assim, a gente fazer ao próximo um jejum físico, mas que será cobrado por Yahushua esse jejum, tá? É o jejum que será cobrado por Yahushua a gente ajudar o próximo. E sendo que o jejum físico da pessoa deixar de comer para ter uma bênção, ou então para ser mais espiritual, isso não existe. Porque não pode se passar o que é do espírito para o físico e o que é do físico para o espírito. Então, vocês vejam. Aí, o que acontece? No espírito, você ama o Pai, adorando a Ele em espírito, em verdade, andando em espírito. Tá certo? E você se ama para você amar o próximo. Então, você vai ajudar o próximo com um amor que você tem por você. Então, como você se ama, você vai amar o próximo. Então, o que você quer para você, o bem que você quer para você, você vai querer para o seu próximo. Agora, na religião, não. O amar a Deus é você praticar atos religiosos, né? Como eu falei, ir nos cultos, tomar santa ceia, se batizar, dar dízimos de oferta, levar pessoas na igreja, jejuar, subir ao monte, entendeu? Isso é você amar a Deus no sistema. Aí você tem que amar ao próximo para depois você amar você. Então você vê que é totalmente contrário do que Yahushua instruiu. Está totalmente contrário do que ele ensinou. Então vamos continuar. Preferência dela. Isso a reconciliação pode fazer. Também na sua vida. Por isso precisamos começar hoje com esta reconciliação. Precisamos tomar tempo, entregar tempo para investir na reconciliação. Por isso, então, precisamos começar hoje. Né? Aquele que está no engano da religião, amado, comece hoje sim. Saia do engano da religião e vá para a porta que é Yahushua, que é a porta estreita, e ele vai levar o Pai. Aí você vai se reconciliar. Tá certo? Agora, aqui precisamos buscar tempo, que ele falou, buscar tempo para quê? Para continuar nos atos religiosos. É isso que ele está falando, de buscar tempo. Paulo, ele continua, né, depois do capítulo 5, ele diz que hoje e agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Nós precisamos... Sim, agora é o dia da salvação. Mas em quem? Em Yahushua, porque somente nele é salvação. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos, senão pelo nome de Yahushua. E não para ir num templo físico, numa religião. Começar com a reconciliação. Você entregou sua vida a Cristo. Se você ainda não fez, comece com isso. Então, você entregou sua vida a Cristo, você ainda não fez, comece com isso. Ou seja, se você ainda não fez, entregue sua vida a Cristo e venha na igreja. Venha praticar os atos religiosos da igreja. Principalmente dando dízimos e ofertas para enriquecer o Deus que prega aqui. Entende? Não é? Se você não entregou sua vida a Yahushua, então vá à porta estreita que é Yahushua. Sai do engano da religião e vá para a porta estreita que é Yahushua. Entregue sua vida a Ele, porque Ele é o único Salvador. Entende a diferença, amados? Mas você precisa também viver na reconciliação.
Então, você precisa viver na reconciliação. O que é viver na reconciliação no sistema religioso? É você praticar os atos religiosos, né? Que eles falam que é a obra de Deus, mas não é. São as obras de Deus. São as obras, ele fala as obras de Deus, atos religiosos. E sendo que a obra de Deus a gente viu, a obra de Yahweh é uma, que a gente creia naquele que ele enviou. Ou seja, que ele creia, que a gente crê em Yahushua. Essa é a obra. Agora aqui não, aqui você tem que praticar a obra. Praticar a obra, o quê? Praticar atos religiosos. Pare de entrar na luz. Não pare de viver pelo poder do perdão. Então, aí, viva na reconciliação. Quando a gente está reconciliado, nós somos reconciliados com Yahweh, nós vivemos em Yahushua. Tá certo? Nós andamos nele. Então, a gente não precisa ficar se reconciliando. Não, por quê? Porque o Espírito habita em nós e nós andamos em Yahushua. Nós andamos no Espírito. É diferente. A reconciliação no Espírito é uma. Você vai para a porta estreita, que é Yahushua, ele vai levar o Pai. Então, o Pai vai te encher do Espírito e você vai andar no Pai. Você vai andar no Espírito e vai andar em Yahushua. Vai te permanecer firme. Agora, a reconciliação é que você sempre tem que estar se reconciliando, indo na igreja. Porque se você não for na igreja, no templo físico, aí você não está se reconciliando. Você está se afastando, você está se desviando. Entende? Então, vocês vejam que é totalmente diferente. Por quê? Porque ele não conhece a verdadeira reconciliação que o apóstolo Shaul está dizendo. Ele aqui está falando físico. Esse moço e todos os outros líderes religiosos que eu tenho avaliado, nenhum deles falou no Espírito. Nenhum. Eu até hoje estou querendo ver qual deles está falando no Espírito. Nenhum estou falando, amados, porque eles não conhecem o andar no Espírito. Eles estão falando físico. O apóstolo Shaul falou no espírito e não no físico. É diferente. E depois que você tem feito isso, agora ministre a reconciliação, aproveitando todas as oportunidades. Quando Paulo disse, hoje mesmo temos que fazer isso. Então, ministra a reconciliação. Você ministra a reconciliação quando você tiver a oportunidade, é você ministrar para a pessoa ir no templo físico. É isso que ele está falando, da pessoa chamar outros para a igreja. A Carla, ela aproveitou o tempo que restou para ela, tanto que ainda hoje se fala dela. Apesar do mal que ela fez, a graça de Deus mudou tudo. Então, mas aí, amados, é o seguinte, ele falou assim que ela foi condenada à morte nessa Carla, mas era como se fosse uma tribulação, mas não foi. Ela foi morta porque ela errou, então ela pagou com a vida o erro que ela cometeu. É lógico que às vezes ela não conhecia o nome Yahushua e ela foi pro sistema porque ele disse que ela casou com um pregador, então ela também estava enganada. Eu até creio que o pai ele não leva em conta o tempo de ignorância, então ela estava num sistema religioso, não sabia, então se ela se arrependeu, com certeza o pai vai ter misericórdia dela. Né? E a Yahushua também vai ter misericórdia. Agora, ela morreu não foi porque ela teve uma aprovação no espírito. Como a gente vê os apóstolos falando na provação, fome, nudez, né, perseguição, espada, por amor a Yahushua e a Yahweh. Ela morreu por uma consequência do erro dela ter matado, esquartejado essas vítimas. Então ela morreu. Ela foi morta. Mas não foi por causa de Yahweh e de Yahushua. Ela morreu porque foi uma consequência do erro dela. Da mesma forma, tem muita gente que se converte, né? E aí vai e tá passando provação e fala, eu tô passando provação porque eu cometi alguma coisa, então a pessoa pensa que é provação, porque eles se ensinam que a provação são problemas cotidianos. Então, só que a pessoa não está passando provações por causa de andar no espírito. A pessoa ali está passando provações por problemas físicos que a própria pessoa muitas das vezes cavou. Né? Tanto que essa Carla ela foi morta por quê? Porque ela cavou a morte dela. Ela matou. É lógico que ela se arrependeu. Então eu até creio que o pai ele teve misericórdia dela, né? E
Eu até creio que ela realmente ela se arrependeu e mudou de atitude. O pai, ele, né, teve misericórdia dela e ela foi salva. Eu creio nisso. Porque até então, naquela época, ainda não se ouvia falar de Yahushua. Agora que nós estamos nos últimos tempos, né, nos últimos dias, ainda não tinha ainda, né, em 1983 que ele falou, não tinha internet ainda ali, né, e ela também estava na prisão e começou a ler a Bíblia, né, a Escritura. Ela não leu a Bíblia, ela leu a Escritura, porque o pai transformou a vida dela, né, mas a gente vê que ela também teve, assim, tipo, na religiosidade, porque ela primeiro amou a Deus, segundo ela amou aos outros, depois ela amou a si própria. Isso aí está errado. Mas ela morreu foi em consequência do erro dela no passado, não foi em consequência dela estar na fé em Yahushua, andando no Espírito, e ela ter sido perseguida e morta por não negar a Yahushua. É diferente, tá certo? Então vamos aqui continuar. E ela se tornou uma pessoa salva. Isso nos encoraja para seguirmos este caminho da reconciliação. Amém? Então, seguir este caminho da reconciliação. Ele disse, então aqui acabou, né, amados? Ele disse do caminho da reconciliação. Então o caminho da reconciliação é qual? O caminho não é Yahushua que ele está falando, tá? O caminho não é Yahushua. O caminho, deixa eu botar aqui, é a reconciliação. Já começou errado. Começou errado aí, porque o caminho não é a reconciliação. O caminho é Yahushua. E através de Yahushua, quando a gente vai para Yahushua, é que há a reconciliação. Mas o caminho é Yahushua, ele disse bem claro, o vinde é mim, o caminho é ele. Mas aqui ele já falou errado. Ele disse o caminho da reconciliação. Vocês vejam bem, porque quando a gente vai no caminho que é Yahushua, que é o único caminho que leva ao Pai, aí vem a reconciliação, uma consequência. A gente foi para Yahushua, que é o caminho, e Yahushua nos leva ao Pai, e aí o Pai se reconcilia conosco. Mas essa reconciliação é como? Primeiro, quando a gente vai no caminho que é Yahushua, Yahushua, ele nos lava, porque ele é água viva. Ele nos lava como? De toda a nossa imundície que a gente tinha da religiosidade. E aí o Pai nos enche do Espírito. Entende, amado? É diferente, mas aí é o caminho, aqui no sistema religioso é o caminho da reconciliação, não é o caminho que é Yahushua. O caminho é a reconciliação. Por que o caminho é a reconciliação no sistema? Porque, na verdade, a pessoa sempre tem que estar ali se reconciliando. O que é a reconciliação para eles? É os atos religiosos, é você praticar os atos religiosos. E a reconciliação com o Pai é a gente se arrepender dos atos religiosos que a gente praticou, a gente sair do engano da religião, da porta larga, que é a religião, a gente ir para a porta estreita, que é Yahushua, e a gente seguir a Yahushua, e andar no Espírito. Essa é a reconciliação verdadeira. Então, amados, se reconcilie hoje, indo para a porta estreita, que é Yahushua, essa porta no Espírito, no entendimento. Não endureçais o coração. Ouça a voz do Pai, ouça o Espírito, e vá para Yahushua, e ele vai levar vocês ao Pai, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê o like, por favor, amados, e se vocês gostarem também, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos, certo? E compartilhe também para que outros possam ter acesso ao verdadeiro caminho que é Yahushua, porque essa porta a gente só acha no Espírito, no entendimento, tá certo? É uma porta difícil, mas Yahushua está trazendo à tona essa porta através desses vídeos para que as pessoas possam sair da porta larga, que é a porta física, e ir para a porta que é Yahushua, que é a porta no entendimento, tá certo? Então que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.